O Brasil registrou a pior colocação da sua história, no ranking que avalia a percepção de corrupção em 180 países. Claro que isso não é nada bom, mais um recorde aí vexatório para a gente seguir enfileirando. Mano Ferreira tem os detalhes escabrosos desse dado. Traz pra gente. Pois é, Marinho, eu gostaria de desejar um bom dia, mas com essa informação fica mais difícil ter um bom dia. O Brasil caiu 34 pontos, ficou apenas com 34 pontos e na 107ª posição, empatado com países como Argélia, Malawi, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia. O índice de percepção da corrupção, o IPC, é elaborado pela Transparência Internacional, uma ONG que é respeitada no mundo todo e que realiza o levantamento em mais de 180 países. Essa é a pior colocação do Brasil desde o início desse levantamento, que aconteceu em 2012. Entre os pontos apontados que contribuíram para esse desempenho tão ruim, em primeiro lugar está o silêncio reiterado das autoridades e do governo sobre a situação do combate à corrupção, além das renegociações dos acordos de leniência tão famosos das empresas envolvidas com corrupção. Aquela retomada que nós sabemos muito bem, uma tentativa de reescrever a história e fingir que nada aconteceu lá atrás, inclusive com a reaproximação de diversos empresários que chegaram a confessar a participação em esquemas de mega corrupção, permanecem impunes e se reaproximam do governo e das licitações públicas. Então, esses fatores levaram o Brasil ao pior desempenho da história no nosso país, no ranking de percepção da corrupção. E tem dedo da esquerda, do centro principalmente, da direita até mais recentemente. Ninguém escapa de mais esse vexame que a gente acaba contraindo para nós. Só que, sinceramente, eu acho que desde que as primeiras caravelas atracaram no sul da Bahia, que esse é um problema nosso. E o brasileiro está perdendo a capacidade de se indignar e parece que lida com isso cada vez mais como algo normal, anestesiado, e perdeu, realmente acha que faz parte do dia a dia. Jesse Peixoto, isso na linha também que parece que tudo que aconteceu nos últimos 15 anos foi apagado, né, por formalidades e tecnicalidades. Sim, a própria Transparência Internacional, ao longo dos anos, emitiu vários relatórios avaliando a situação da Operação Lava Jato como uma operação positiva ao combate à corrupção. Então, quando a gente coloca lá que a revisão dos acordos de leniência é um problema, para te explicar para você que não sabe nem o que leniência é, por que é um problema? É porque é como se as empresas que erraram tivessem devendo algo ao Estado, e aí a gente fala assim, não, pensando bem, vamos cancelar isso, não precisa, e faz uma revisão daquela decisão, daquele flagrante, daquela situação que aconteceu no passado. E a partir disso, e somado a outros fatores, como a situação das emendas, como a ausência de investimento no combate à corrupção, como as brigas contínuas dentro da COAF, até o desmonte, por assim dizer, de um órgão que olha para a questão dos crimes financeiros, com tudo isso, com as decisões, muitas vezes, que tem um conflito de interesse entre magistrados, nas mais variadas cortes. Com tudo isso, o que acontece? A percepção de que nós não somos um país que tem ali um combate ativo da corrupção aumenta. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso muda no meu dia? Muda bastante, porque quem investe lá de fora olha para isso e pensa sobre insegurança jurídica, sobre quem ele vai concorrer e como, se é um cenário justo. Então, não é um cenário justo concorrer num país onde uma empresa pode ter determinado benefício, porque, afinal de contas, ela paga algum tipo de benefício propina. E isso acontece nas mais variadas instâncias. Então, essa nota do Brasil é muito triste. Ela não é responsabilidade deste governo. Ela é responsabilidade do nosso sistema político ao longo destes anos. E ela caiu bastante, porque o desmonte à corrupção aconteceu porque vários políticos foram envolvidos. E a partir disso, eles votaram leis, né, para de fato prejudicar esse combate. Vale mencionar que o relatório também fala da PEC da anistia política dos partidos. Então é sistemático. Então é lamentável que isso esteja acontecendo. A maior nota que nós tivemos foi 43. Agora nós caímos para 34. 43 também não era uma boa nota. Então, em vez de melhorar, nós estamos cada vez mais piorando.
Exato, baita de uma fala aqui da nossa Jess Peixoto. Mas, David, queria te provocar aqui, meu irmão, pelo seguinte, não é que não há percepção de corrupção aqui. E a corrupção vai do pequeno delito, mais cotidiano, do dia a dia, até essas mega corrupções que puxou ali o fio do novelo sem fim, que mostrou ali as entranhas apodrecidas da política, que, desculpa, tem que ser muito ingênuo, mas muito ingênuo achar que isso não está correndo à torta e à direito aí nas profundezas e nos meandros aí das engrenagens políticas até hoje. Mas eu queria te ouvir, será que não é que aqui não tenha percepção de corrupção? Parece que a gente se acostumou com isso como uma fatalidade, uma predestinação, algo que a gente está condenado a lidar para sempre. E aí? Não é uma percepção qualquer também, né? É importante enfatizar isso, porque é uma percepção de juristas, pessoas que acompanham o contexto global. Internacional. Exatamente, a gente está falando do contexto internacional. Aí a gente tem a fama já de um país gastão, que não tem limite quanto a isso, agora somando mais a corrupção. E realmente, qual foi a última vez que você viu alguma pauta ligada, tanto no Congresso como também por parte do governo federal, em relação ao combate à corrupção, ao sistema de compliance? A gente tem visto cada vez mais o crime organizado agindo com as empresas diante do poder público e nada é feito. Ou seja, apesar da provocação por parte do Ministério Público, algumas entidades, nada é feito em relação a isso. E pelo contrário, há um pedido até mesmo de, olha, você tem a segunda chance. Então você que errou lá atrás e foi corrupto, então você tem a segunda chance, pode participar com a sua empresa de novo e estreitar laços em relação ao governo. E o que eu acho mais escandaloso é que aí a gente pega, sabe aquela multa que você ia pagar porque você confessou que roubou dinheiro público? A gente vai perdoar essa multa. E ao mesmo tempo mete uma taxa das blusinhas, o cidadão paga mais e o corrupto deixa de pagar e passa a fazer licitação de novo. Isso é um escárnio com a cara do cidadão brasileiro, com a cara do pagador de impostos e desmantela completamente a credibilidade das instituições no combate à corrupção, o que só alimenta a ocorrência de novos casos de desvios e escândalos. E a gente fala tanto, né, de criminosos que quando não tem uma pena adequada, a pena é branda muitas vezes, ele volta a recorrer diante do crime, e isso é uma sinalização de que o crime compensa no país. Não, e um detalhe... Escárnio total. Um detalhe interessante aqui, quando a gente olha para as operações de combate à corrupção, então vamos pegar a Lava Jato. Quantas fases a Lava Jato teve? Que são, assim, os rateios das investigações. 79 fases. Nunca mais nós vimos uma operação que visava o combate à corrupção chegar nesse nível. Ao contrário, devido às punições, devido às situações que aconteceram com procuradores da operação, como Diogo Castor, El Raj, que são procuradores que, diferente do Deltan Dallagnol, não foram para a política. Devido a isso, devido às punições de Marcelo Bretas, juiz lá do Rio de Janeiro, que é o responsável pela situação ali da investigação com o Sérgio Cabral, que o Mano mencionou, que confessou aqui, ele confessou que cometeu esses desvios. Eles foram, em um certo grau, procurados, eles foram, em um certo grau, fortemente investigados e até punidos. Isso é um incentivo para que não existam investigações, que elas não ocorram. Porque, no final das contas, o procurador ou uma pessoa que decida ir atrás disso, o dano que ela pode ter para a vida dela, o holofote, o alvo que ela coloca nas costas, é muito alto. E muitos vão se perguntar, será que vale a pena pagar quanto as minhas próprias categorias de classe, como CNJ, CNMP, não estão lá de fato? Então, assim, no final das contas, o desmonte ao combate à corrupção no Brasil foi um projeto comprado de todo o sistema político para, de fato, continuar se perpetuando com os maus que eles fazem há séculos no Brasil. É isso aí, Jess. Muito bem colocado pelos três aqui. Agora sim, presença ilustre diretamente de um belo chalé acalentado ali na Patagônia do Chile. Nosso querido Pepe aqui com a gente, sempre agregando. Agora, Pepe, acho que tentando filtrar tudo que foi dito aqui, uma das conclusões que a gente chega, eu tenho quase certeza que é compartilhada pela maioria da nossa audiência, é que, sejamos sinceros, a covardia é premiada no Brasil. Todos aqueles que na nossa história recente ousaram ter um pouquinho de heroísmo foram perseguidos, ridicularizados, caluniados e, no final, transformados nos verdadeiros covardes da história. Sejamos sinceros aqui. Queria ouvir tua opinião, porque o fato é que o ranking está posto aí. E é uma posição infame, né, para dizer o mínimo. A palavra é sua. Ô Marinho, esse ranking de percepção de corrupção não serve para absolutamente nada. Né? É bom lembrar que esse ranking não significa que o Brasil
está indo mal no combate à corrupção. Não significa que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo comparado com outros países. Ele só diz respeito ao seguinte, ao sentimento que as pessoas têm em relação à corrupção, não é? E quando a gente olha para dentro, infelizmente, como brasileiro, nós temos aquele complexo de vira-lata. A gente acha que o Brasil é pior do que os outros países. Não é. O Brasil não é mais corrupto do que os países do BRICS, a Índia, a Rússia, a África do Sul, a China. O Brasil não é mais corrupto que os países desenvolvidos, como a França, como os Estados Unidos, como a Itália. Então, a gente acha que levantar a bandeira da corrupção é o maior objetivo do Brasil, é algo que a gente deveria fazer de forma frequente, não é? Mas não é. A corrupção, nem de longe, é o grande problema do Brasil. Esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar aqui. Que beleza. Tá? A ginástica do PP. E você, quando levanta a bandeira, assim, a política, vamos colocar assim, levantar a bandeira de combate à corrupção é a mesma coisa que levantar a bandeira de qualidade na educação, de qualidade na saúde, de mais infraestrutura. Ou seja, são bandeiras que não fazem nenhum tipo de sentido, né, como política pública. Todo mundo é a favor, todo mundo quer isso. Todo mundo não, né, PP? Nós temos... Calma, Maninho. Maninho, você, eu começo a falar, você fica... Vamos lá, PP, que o muito pessoal feliz, aqui... muito empolgado, né? Impressionante. Pô, o pessoal falou por 5 minutos, já começa a falar, com 30 segundos já começa a querer atravessar. Impressionante. Vai que é sua, PP. Retoma o raciocínio, por favor. Não, então é isso. Então, assim, o ranking da percepção de corrupção nada mais é do que o sentimento que a população tem em relação à corrupção. E nós somos, infelizmente, muito maior do que a gente acha que é. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente achar, como povo, que a corrupção é um problema, né, é o maior problema do Brasil. Claro, eu não estou falando aqui que a corrupção é algo legal, eu não estou falando aqui que a corrupção algo que não existe no Brasil. É bom deixar claro, até porque as pessoas, às vezes, são rasteiras na interpretação do que você fala. Né? Não, estou falando isso, assim, a bandeira de combate à corrupção, achar que corrupção é um problema do Brasil, não é. O Brasil tem o mesmo nível de corrupção que qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo tem população, tem ser humano, tem, infelizmente, pessoas que querem ganhar dinheiro de forma ilícita e enriquecer de forma ilegítima. Mas isso não é um problema. Agora, qual é o problema, então? PP é então tá negacionista. Resolvido, então não tem nada. Não há nada para vocês verem aqui, pessoal. Nada para assistir, podem seguir adiante com a vida de vocês. Negacionismo completo. Vamos lá. Primeira coisa, a gente está comparando um índice que é internacional. Esse índice, ele mede 180 países. O fato de você perguntar para as pessoas dos países, pessoas que estão em postos importantes na sociedade, o quanto que há a percepção de corrupção, isso é um índice muito importante, porque a gente sabe, ora bolas, que não tem como pegar o número total de corrupção, porque literalmente é um roubo que está escondido. Então, ninguém tem como dizer qual é o volume exato da corrupção de cada país. Obrigado, porque, mano. por definição... Acabou de concordar comigo. O que eu tô o sentimento da população. E o sentimento não importa. Não é só da nossa população. Exatamente. E ele é comparado com de outros países. Escuta uma coisa. E veja só. Alô, PP, é o seguinte, querido, é o seguinte, você está na Patagônia, 1.000 quilômetros de distância. A gente quer te ouvir também, o debate é necessário, mas é um desserviço para todos os ouvidos atentos de todo mundo que está na Rede Jovem Pan de rádio ligadaço com a gente. Então, vamos tentar aqui ser o mais dinâmico possível, respeitando, e que essa trocação verbal seja isso, uma trocação. Então, por favor, manda. Vamos lá. Um ponto importante, esse índice ele acontece em 180 países há mais de 10 anos. Então, tem duas questões aí. Uma é a comparação da percepção do brasileiro com cidadãos de outros países. Isso é importante. Sim, isso mostra que, na visão do próprio brasileiro, o país é extremamente corrupto. Segundo ponto, a série histórica também importa. Você pode isolar o Brasil e considerar apenas a percepção do brasileiro a respeito do seu próprio país. E o fato é que, em 10 anos, nós despencamos o desempenho do Brasil nesse índice. Então, quer dizer que, para o próprio brasileiro, a percepção de corrupção piorou
nos últimos 10 anos. Tratar isso como uma questão menor, como perfumaria, como algo que todo mundo concorda, não é verdade. Se todo mundo concordasse, a gente estaria tomando medidas, inclusive de compliance, que você costuma tratar como perfumaria, sempre que o assunto surge, para evitar e prevenir os casos de corrupção. A corrupção é corrupção, os fatos são os fatos, as anulações não apagam a história, ou simplesmente a Petrobras não recebeu de volta aqueles 6 bilhões de reais para os seus cofres daqueles que haviam roubado? Será que não havia aqueles 54 bilhões no apartamento do Gedel Vieira Lima? Será que o departamento de propinas da Odebrecht não existiu? Tudo que foi confessado por seus donos e executivos. Nada aconteceu, finge que nada aconteceu, é isso que estão querendo enfiar já há um bom tempo já. Goela abaixo e o exemplo vindo de cima e a desmoralização total e absoluta. Quem não quer ver, sinceramente, ou é burro ou é comprometido, sinceramente. É isso. Então, fica à vontade aí, Pepe. Quer arrematar jogo rápido aqui, porque a tua opinião é legítima e vale a pena ouvir. Vamos lá. O Mano falou e acabou colaborando comigo. Ele falou exatamente que o ranking sobre percepção de corrupção é o que a população sente em relação à corrupção. Será que não está anestesiado? Não é nada estrutural, não é nada conjuntural. Pelo contrário, né? O Brasil, por exemplo, quando você pergunta para ele, em vários rankings, ele se acha pior do que ele de fato é, né? Tem um ranking que saiu recentemente aqui que falou que o brasileiro acha que não sabe falar inglês, porque ele sabe. O brasileiro, saiu um ranking recentemente que acha que o brasileiro tem um sistema de saúde muito pior do que ele efetivamente tem, né? Ou seja, não quer dizer nada o ranking de percepção de corrupção. É só o sentimento que a população tem em relação à corrupção. Você leu o relatório, Pepe? Em relação ao compliance, o que eu coloquei foi o seguinte: eu sempre achei que o departamento de compliance, e tem um artigo sobre isso, né? Eu acho que o compliance, ele é uma estrutura anti-inovação, né? Então, o que a gente tem que fazer é combater, combater a corrupção, né? Vamos lá. Não por meio desses institutos completamente equivocados e completamente sem sentido nenhum, porque quando você cria, a empresa que cria um sistema de compliance rígido, isso não sei o que eu estou falando, existem vários artigos sobre isso, né? Você acaba fazendo menos inovação para a empresa, né? Então é por aí. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra que o Mano colocou aqui. Tem a ver inovação com compliance? Tem boatos aí, tem boatos nos bastidores aqui, eu não consigo confirmar, nem conseguiremos, mas que o Brasil até tentou subornar para dar uma subidinha nesse ranking aí, mas pelo visto não conseguiu a tempo. Bom, a verdade é a seguinte, para a gente arrematar aqui, na mesma medida que parece que toda a esquerda nacional se convenceu por todo o revisionismo que aconteceu na última década, de que não houve nenhuma corrupção revelada durante a Lava Jato, e certos setores da direita também juram de pé junto que não houve ali uma arquitetura de um possível golpe de Estado sendo gestado ali no centro nervoso do poder durante o final do governo Bolsonaro, a gente fica refém de duas torcidas organizadas aí que ficam endossando todo tipo de pilantragem. E não só na esfera federal, né? Essa percepção também ela é avaliada em municípios, vereadores que estão envolvidos. A gente traz diversos casos aqui no Morning Show. Não, e o relatório tem mais de 70 páginas explicando o que podemos fazer para melhorar, pontos positivos ao longo do período e como endereçar. E, gente, percepção não é qualquer percepção, é percepção de corpo e especializado. Pepe, sinceramente, eu acho que serve para muito mais coisa do que sua última fala. Assim como o compliance não é criatividade. Mas, assim, pelo amor de Deus, negar isso é um negacionismo da corrupção. O Brasil tá ótimo, não tem corrupção. É igual a Dinamarca, que tá em primeiro no ranking. Só que dá uma olhadinha, pelo amor de Deus. Você que é isso? É loucura, não é possível. França é corrupto também. Vamos lá. Mas é grau, é comparativo. Aí, ó. Nada, zero. Não, aí já virou papo já conversa de maluco aqui também. A gente tem um programa para seguir adiante, pessoal.